Graça e paz, um bom dia a todos. Continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando a leitura da Bíblia toda, estamos lendo o 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. E no Novo Testamento chegamos em Romanos, capítulo de número 12. Paulo faz ali um apelo aos irmãos de Roma, aqueles irmãos que ele tanto queria ver, que ele ainda não conhecia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um apelo de Paulo àqueles irmãos. Ele apela pelas misericórdias de Deus, para que o nosso corpo seja apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional. Ele vem dizendo nesses capítulos anteriores que os nossos corpos, eles estão vendidos ao pecado. Os nossos corpos, eles são instrumentos para nós pecarmos. A nossa mentalidade pensa, o nosso corpo peca. E aqui ele está dizendo, não, apresente o seu corpo como sacrifício santo, agradável. Use o seu corpo para glorificar a Deus. E para isso você não pode se conformar com este século, com esta era, com a mentalidade da sociedade presente na qual ele estava vivendo 2000 anos atrás e nós estamos vivendo agora pior ainda. Mas nós temos que transformar a nossa mente pela renovação, experimentando aí sim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente é constantemente atacada pelas coisas deste mundo, pela mentalidade da nossa era. Nós vemos dentro da própria igreja as pessoas aturdidas, sendo levadas de um lado para o outro, segundo o último modismo, segundo a última ideia, segundo a última doutrina, e isso é incrivelmente frequente ao longo das eras. A história da igreja nos revela que o povo ia segundo os pensamentos, o iluminismo, o humanismo e tantas outras coisas, e nesse nosso tempo nós vemos o narcisismo, nós vemos as pessoas hedonistas buscando o prazer a cada momento, buscando a si mesmos, e nada disso é certo. Por isso Paulo fala para buscar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós só conseguimos se tivermos uma transformação das nossas mentes que é baseada na palavra de Deus. Para isso nós temos que entender que precisa haver uma unidade no meio do povo de Deus. Ele diz no versículo 4, assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo vai chamar a atenção aqui à igreja, ao corpo de Cristo, que somos diferentes, mas somos um. É uma diversidade dentro da unidade. E para isso ele vai trazer aqui uma pequena lista de dons espirituais. Quando formos falar de Coríntios, vamos falar um pouco mais, e em 2 Pedro também. Efésios também vai falar sobre alguns dons. E é interessante falarmos sobre os dons, porque os dons são presentes, são capacitações especiais que Deus dá a cada um. Aqui ele vai citar que diferentes dons segundo a graça nos foi dada, diz o versículo 6. Ele vai falar sobre a profecia, vai falar sobre o ministério, o serviço, vai falar sobre ensino, vai falar sobre o encorajamento, a exortação, vai falar sobre contribuição, sobre presidência e vai falar sobre misericórdia. E ele vai aqui qualificar, falando que se você recebeu o dom de profecia, que você faça em segunda proporção da fé. Se você recebeu o ministério, se dedique ao ministério, se dedique a servir. Se você recebeu o dom de ensinar, esmere-se ao fazer, se dedique a fazer isso da melhor maneira. Se você recebeu o dom de exortar, de estar encorajando, faça isso com dedicação. Se o seu dom é o de contribuir, faça isso com liberalidade, com generosidade. É um dom, sim, é um dom espiritual, tanto quanto falar em línguas, a questão da contribuição. Se você recebeu o dom de presidir, de liderar, faça isso com diligência. E você que recebeu o dom de misericórdia, faça isso com alegria, não com murmuração, mas exercendo aquilo que Deus te capacitou a fazer com grande alegria, fazendo a vontade do Senhor. Dos versículos 9 até o versículo 21, Paulo vai trazer uma lista aqui muito prática de como nós devemos viver. Vamos pegar alguns detalhes aqui, por exemplo, o versículo 12 e 13. Regozijai-vos na esperança, paciência e tribulação, na oração sejam perseverantes, compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Paulo é extremamente prático nisso aqui. Ou seja, há uma esperança, a volta de Cristo, sejamos felizes com isso. Temos que ser pacientes na hora das lutas, das tribulações, temos que perseverar na oração. Paulo sabia que o crente pode desfalecer na sua vida de oração, temos que perseverar, não desistir. E se você chegou até aqui, eu não vou colocar no final hoje, vou colocar aqui, você vai colocar aqui, eu sou perseverante na oração. Coloque aí, para eu saber que você chegou até aqui, mas não pare, nós temos mais. Nós temos que compartilhar na necessidade, mais uma vez a questão da contribuição
de ajudar o próximo estar aqui e temos que praticar a hospitalidade. E Paulo vai trazer aqui alguns detalhes interessantes sobre a questão de que nós não podemos realmente ter inimigos, porque nós temos que abençoar os que nos perseguem, nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Lá no versículo 20 e 21 ele vai dizer: se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, mata ele de sede, não, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós só podemos vencer o mal se praticarmos o bem, sendo ou agindo da maneira que as pessoas agem contra nós de uma maneira negativa, não seremos melhores do que elas, ou seremos como elas. Mas o Evangelho nos chama a ter uma transformação da nossa mente, uma transformação de mentalidade, e nessa transformação de mentalidade nós podemos sim dar de comer ao inimigo, dar de beber, abençoar ao invés de amaldiçoar. Que nós possamos fazer tudo isso e ser servos de Deus com grande alegria. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.